Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal. Aqui é onde a gente fala de Bíblia, teologia, espiritualidade, onde você encontra mensagens de conforto, mensagens devocionais, mensagens muitas das vezes de confronto também. Tem também uma setlist de louvores, de momentos de louvor, de momentos de adoração. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Já se inscreva no canal para você não perder nada, já deixa o seu gostei para o YouTube entender, você sabe, você é rato de internet. Para o YouTube entender que este conteúdo é importante e ele acaba espalhando isso para mais e mais pessoas. Se você já é da casa, mais uma vez, estamos juntos, estamos construindo isso juntos. Você que é da casa, eu já desafio você a compartilhar o link do canal, a você compartilhar esta mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo em João, no capítulo 4. Nós iremos ler uma história altamente conhecida. Vamos ler João capítulo 4 a partir do verso 7. João no capítulo 4 a partir do verso 7 nos diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem onde tirar água e o poço é fundo. Onde pode o Senhor conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Não sei. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa história, ela possui várias camadas. Possui vários ensinamentos. Portanto, a gente não vai ter aqui o tempo hábil de discorrer sobre todos eles, mas existem algumas lições que eu queria destacar aqui no devocional de hoje acerca da conhecida mulher samaritana. A mulher samaritana que nós não sabemos o nome, mas que se tornou uma grande missionária. Após o seu encontro com Cristo, a sua vida nunca mais foi a mesma. A mulher que já havia tido 5 relacionamentos, estava no 6º, já havia conhecido 5 homens e agora estava com o 6º, que nem era o marido dela, de fato, nem havia ainda assinado o papel, nem havia passado no cartório. Essa mulher que estava no seu 6º homem conhece agora o 7º homem, o homem perfeito, que desviou a sua rota. Vale ressaltar que as escrituras
antes aqui da porção que a gente acabou de ler, vale ressaltar que Jesus ele percorre um caminho diferente e deixa os discípulos irem até a cidade para comprar comida, para que se encontrasse sozinho com essa mulher. Jesus, muitas das vezes, ele não se cansa de desviar a rota para poder te encontrar. Eu entendo o dizer que muitos por aí reverberam, que muitos por aí compartilham de que o Senhor Jesus, eu encontrei Cristo, né? Quando eu encontrei Jesus, quando eu achei Jesus, eu entendo quando dizem isso, porém, se tratando de conversão. Mas a realidade do mundo espiritual não é essa. Quem nos encontra é o próprio Cristo. Quem nos verdadeiramente acha é o próprio Jesus Cristo. E aqui nós vemos exatamente essa verdade acontecendo. Jesus desvia sua rota para poder encontrar a mulher no horário e no lugar exato que ele sabia por onde ela iria passar. Jesus, que era 100% Deus, mas também era 100% homem, se colocou à disposição do Espírito Santo para que o Espírito Santo lhe desse os locais e o local e a hora exata. O Espírito Santo deu o GPS, deu a hora, deu o momento certo para que Jesus estivesse no mesmo lugar em que essa mulher viria buscar água mais uma vez. Essa mulher veio buscar água ao meio-dia, e buscar água ao meio-dia não era um hábito comum entre as pessoas. Primeiro porque o sol era forte, principalmente porque o sol era muito forte ali no Oriente Médio. Mas fato é que a Escritura dá-nos a entender que vir buscar água ao meio-dia era um hábito recorrente dessa mulher, por mais contraditório que fosse, porque ninguém pegava água naquele momento. Muito provavelmente porque aquela mulher, pelo fato do seu histórico, pelo fato dela morar numa cidade pequena, onde todos a conheciam, pegar água ao meio-dia significava que ela não viria encontrar ninguém. Logo a gente pode até entender e deduzir que essa mulher vivia na espreita, vivia fugindo das pessoas, vivia com vergonha do seu passado. Talvez você se encontre na mesma situação dessa mulher, vivendo à espreita, vivendo com vergonha, vivendo com medo, indo buscar todos os dias água ao meio-dia porque você sabe que você não vai encontrar ninguém. Indo buscar água ao meio-dia porque você sabe que ao meio-dia você não tem que dar explicações. Você não tem que mentir, você não tem que colocar máscara porque você não vai encontrar ninguém. Talvez você esteja vivendo a mesma situação. Andando pelas ruelas da cidade, escondido. Evitando ao máximo dar explicações. Evitando ao máximo, você já cansou de usar máscaras. Por isso que você prefere o desencontro. Você prefere não encontrar. Para não ter que dar explicações. A história continua. E Jesus, ele começa o assunto de uma forma muito simples. Sem ataques, sem julgamentos. Ele faz um simples pedido. Por favor, você pode me dar um pouco d'água? Estou com um pouquinho de sede. É claro que aqui nas Escrituras a gente tem o relato de João de uma forma mais corrida. Mas conhecendo Jesus que eu conheço, certo, ele foi um cavalheiro e falou: oi, boa tarde, tudo bem? Você pode me dar um pouquinho de água? Se não for te incomodar muito. E as feridas emocionais, as feridas da alma que ela carregava, o vazio existencial, já começam na sua primeira resposta a vir à tona. Você? Um homem? Aquela que já havia sido ferida por muitos homens traz à tona a sua dor na sua pergunta. Você, um judeu, pedindo para mim, eu, uma samaritana, né? Vocês que têm tanto preconceito, vocês que são tão preconceituosos conosco. Os samaritanos, eles eram judeus também, porém eles se misturaram com outras etnias, né? Então eles eram muito mal vistos pelos judeus, existia essa rixa, assim, eles eram realmente chassados, o judeu ele preferia, ele passava longe, ele não queria nem passar perto.
Por isso também da surpresa dela. Você é um judeu. E o diálogo começa a se desenrolar. A gente percebe que ela não era uma ignorante com relação à sua própria história enquanto povo. Ela conhecia Jacó, ela conhecia das Escrituras, ela conhecia aquilo que os judeus ensinavam. Olha, mas os judeus falam que é pra gente adorar nesse monte. Onde é que eu adoro de verdade? Existia um interesse, existia uma vontade, mas as circunstâncias da vida, os erros que ela cometeu, os erros que cometeram com ela, a cegaram de tal maneira que ela não conseguia enxergar que o Messias estava na frente dela. Por mais conhecedora que fosse das Escrituras, por mais conhecedora da história que fosse, da história do povo que ela fosse, por mais que ela estivesse realmente interessada em saber qual que era o lugar da adoração, a partir do momento que ela descobre que Jesus era um profeta, ainda não havia força motriz, ainda não havia a fagulha inicial para uma transformação, para uma mudança. As circunstâncias a cegaram de tal maneira que ela não conseguia enxergar. Talvez você conheça das Escrituras, talvez você até frequente uma igreja. Talvez você tenha até um ministério, talvez você se envolva. Mas só é que as feridas emocionais aí dentro são tão grandes. A ferida do abandono, a ferida do abuso. Talvez você foi ferido por pessoas dentro da igreja. Um pai que não te amou como você merecia. Uma mãe que não te deu a atenção que você merecia. Talvez as feridas aí dentro são tão grandes que mesmo você tendo conhecimento, ainda não é suficiente. Sabe, amados, todo o conhecimento teológico do mundo ele não é suficiente se nós não verdadeiramente nos encontrarmos com o objeto do estudo, com a pessoa de Jesus. Por mais que a mulher samaritana conhecesse, a vida dela nunca mais foi a mesma depois do encontro com Cristo. A vida dela não foi transformada pelo encontro com uma teologia, a vida dela não foi transformada simplesmente por um conhecimento a mais que ela obteve, não. A vida dela foi verdadeiramente transformada quando ela encontrou o Deus homem sentado pedindo um pouco de água. Não estou dizendo que estudo não é importante, não estou dizendo que a teologia não é importante. Mas existe algo que está acima de tudo isso. Ou melhor, que está no centro de tudo isso. Cristo Jesus. Aquilo que deveria ser mais um ato de rotina. Buscar água ao meio-dia. Ela já nem podia imaginar. Talvez a distância, né, que ela vinha percorrendo, carregando aquele cântaro pesado, várias coisas passando na cabeça. Eu nem poderia imaginar que ali naquele poço que ela frequentava todos os dias, aquele poço que talvez havia ali memórias de infância, ela nem podia imaginar que ela iria encontrar ali sentado o homem-Deus. Eu só assim, se você soubesse da água que eu tenho para lhe oferecer. O desespero dela era tão grande, por favor, me dá dessa água. E Jesus nem tinha revelado que ele era o Messias. Dá-me dessa água. Eu não quero mais. E ainda os olhos dela, por mais que esse pedido ele deixasse claro, ele evidenciasse o seu desespero, o seu vazio existencial, ela ainda estava com os seus olhos, com seus olhares, com a sua atenção, com o seu pensamento focado nas coisas naturais. Porque ela diz assim: dá-me dessa água para que eu não precise voltar nesse poço. Dá-me dessa água para que eu não precise vir aqui ao meio-dia fugindo das pessoas.
Dá-me dessa água para que eu não venha aqui sozinha carregando de volta esse cântaro pesado. Por favor, dá-me dessa água porque você vai facilitar muito a minha rotina. Muitas das vezes nós chegamos a Jesus imaginando que Ele vai tapar alguns buracos. Que Ele vai facilitar a nossa rotina, que Ele vai facilitar a nossa carreira, que Ele vai facilitar algumas coisas da nossa vida que a gente está procurando. Como se Ele fosse uma fada, como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Mas por mais galardoador que Deus seja, por mais galardoador que Jesus seja, a maior recompensa que nós podemos obter é Ele mesmo. É a presença dEle. E era isso que essa mulher estava prestes a oferecer. Deus fala, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Eu entendo que a salvação veio dos judeus, mas vai chegar um tempo que não vai se tratar mais disso, de lugares ou de templos, mas sim da postura de um povo, a postura do coração de um povo, das intenções, da verdadeira adoração. Ela disse, eu sei que o Messias chamado Cristo, ela conhecia. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Talvez nessa hora, peço aqui uma licença poética. Depois que Jesus disse que Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Talvez ela respirou, sentou, falou, eu sei que tem um Cristo para vir que está prometido. Eu não sei quando é que ele vai vir, mas talvez quando ele venha, ele vai explicar tudo isso para nós. Talvez naquele momento venha um flashback, talvez naquele momento venha à tona todos os ensinamentos da sua infância, que ela teve na sua infância. As lições que seu pai ensinou, que sua mãe ensinou, que estavam ali. A esperança estava ali, mas pelas circunstâncias da vida, que erraram com ela, que ela mesma havia se colocado, apagaram essa chaminha. E o diálogo com Jesus começa a reacender essa chama novamente. Ela, é verdade. Cristo está para vir aí, o Messias chamado Cristo. E aí ela deixou a bola quicando e Jesus fala, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você agora. Eu abri mão da minha glória. Eu vim do ventre de uma mulher virgem. A minha primeira cama é o mesmo lugar onde o cavalo come. Eu estou aqui diante de você e em breve me entregarei para dar a vida pelos seus pecados. Eu desviei a minha rota só para poder te encontrar. Hoje Jesus diz para mim e para você, eu desviei a minha rota só para poder te encontrar aqui neste vídeo. O algoritmo, não existe algoritmo responsável por entregar isso. Não existe algoritmo que esteja acima da vontade do Senhor. Se você está vendo esse vídeo neste momento, até este momento, foi porque o Espírito Santo permitiu. Porque hoje Jesus quer te encontrar novamente. Mesmo que você vá à igreja todos os sábados, mesmo que você vá à igreja todos os domingos, mesmo que você vá à igreja todas as semanas, mesmo que você participe de algum ministério, existem níveis mais profundos da presença de Deus que a gente só acessa quando a gente deposita nossa fome e nossa sede diante do altar. E hoje Jesus Cristo quer te levar a águas mais profundas. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu parei tudo só para poder te encontrar. E as escrituras dizem que ela largou tudo. Provavelmente quando ela ouviu isso, ela simplesmente largou o cântaro no chão, jogou ele. Ela não precisava mais. A esperança que havia sido depositada no seu coração, quando criança, agora havia se cumprido. Os anos de espera que foram afetados ali, talvez, pelas circunstâncias da vida que a fizeram ficar desesperançosa, voltaram a ser aquecidos de tal modo que toda uma cidade foi transformada pelo testemunho de uma mulher. Entenda que o que Jesus faz na sua vida não é sobre você, é sobre um povo. Portanto, por mais maravilhosa que seja a tua história, se não for para abençoar outros, não faz sentido. Jesus hoje desvia a rota para poder te encontrar.
para que o seu encontro sirva de lição para outros. Para que o encontro contigo, para que a obra que Ele faz na sua vida seja um testemunho vivo para toda a cidade que está esperando que você largue o seu cântaro e se dirija à terra. Isso também fala de uma responsabilidade que eu e você temos para com a nossa localidade. Você não precisa, para ser um missionário, você não precisa cruzar oceanos, a grosso modo. Existem pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, que estão carentes da mensagem do Evangelho. Que hoje seja um tempo de renovo. Que hoje nós possamos deixar o nosso cântaro de lado. Que os nossos olhos estejam somente em Cristo e não nas circunstâncias. Que a esperança não se apague no nosso coração, porque esse mesmo Jesus, que desviou a rota para poder te encontrar, Ele prometeu que voltaria para me buscar e para te buscar também. Do jeito que você está, seja no carro, seja no trabalho, eu vou fechar os meus olhos, mas você pode ficar à vontade para nós juntos. Eu quero te convidar para nós juntos conversarmos com Ele. Querido Senhor, o quão valorizamos a Tua presença, o quão valorizamos o Teu encontro, o quão valorizamos o Seu desviar da rota para poder nos encontrar. O Senhor é tudo para nós. Por Ti deixamos o cântaro de lado. Por Ti deixamos o nosso passado. Por Ti deixamos as nossas mazelas, os nossos erros. Só para poder Te encontrar. E olhar para a cidade com um olhar de responsabilidade. Muda a nossa vida, nós nunca mais queremos ser os mesmos. Em nome de Cristo. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Se você foi abençoado, já deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você puder, para que elas também sejam alcançadas com essa mensagem. E eu vejo você no nosso próximo conteúdo.